Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 pro 8. Bem-vindos a 2026, meus amigos. Hoje é o primeiro episódio que a gente está gravando aqui. Eu, Rafael Rossi, vou ser o host de vocês, como vocês já estão acostumados. E mais acostumados que isso, é mais uma dupla que está sendo reeditada muitas vezes aí. Plínio Wolf, bem-vindo de volta, Plínio. Fala, pessoal, beleza? Feliz ano novo aí para todo mundo. Uma honra começar o ano aí com o meu grande amigo Rafa Rossi e falar de um tema que eu acho que vem ganhando bastante importância aí nos últimos anos, várias publicações, inclusive nos últimos 5 anos, e que é uma coisa que às vezes quando chega pra gente a gente fica meio na dúvida do que fazer. A gente fica feliz, né, quando vê, mas a gente fica um pouco na dúvida do que fazer. E o do que a gente vai falar hoje, Rossi? Hoje a gente vai falar de C, de fração de ejeção melhorada. E é um tema que em 200 e muitos episódios de 12Cast que a gente não tinha comentado ainda, apesar de muitas publicações bastante recentes sobre o tema. Então o Plínio, quando foi fazer a curadoria desse episódio, foi muito sagaz e trouxe uma coisa que realmente estava faltando a gente falar, e eu espero que a gente consiga contemplar super bem isso hoje. Então, pra gente começar já a esquentar o motor aí, Plínio, fala um pouquinho pra gente aí da sua definição universal do que é insuficiência cardíaca, para aí então a gente poder conceituar e problematizar o que é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção melhorada. Perfeito, então vamos lá, gente. Então, insuficiência cardíaca, antes de mais nada, antes de a gente entender qualquer desdobramento da IC, a gente tem que entender o que de fato é IC. Então, IC é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas associado a alteração estrutural e ou funcional cardíaca, vista em um exame de imagem, seja uma ressonância, seja um ecocardiograma, associado a um dos dois fatores, um peptídeo natriurético aumentado ou um aumento, o sinal inequívoco de congestão, né? Então, diante disso, essa é a definição universal da IC, cunhada em 2021, e ela consegue capturar vários termos, aí, vários parâmetros da insuficiência cardíaca, não só a parte de sintoma, como a parte estrutural, como também a parte de biomarcadores, né? Essa nova definição ela é muito legal, né, Plínio? Porque ela é uma evolução da definição antiga que era a incapacidade do coração de manter débito cardíaco, né? Porque isso levava muito a gente a ter um viés cognitivo de existe disfunção ventricular, né? E você vê que você, na definição que você acabou de trazer, em nenhum momento citou sobre fração de ejeção aqui, né? Exatamente. O que ajuda a gente, na hora de definir o que é insuficiência cardíaca, englobar todos os perfis, desde a disfunção ventricular até a fração de ejeção preservada, e atualiza uma coisa que não existia antes da definição antiga, que são os biomarcadores. Antes, o diagnóstico de C era majoritariamente clínico, mas a definição atual de 2021, ela já começa a contemplar biomarcadores e alterações estruturais que a gente não consegue clinicamente avaliar, tá? Então, além dos sinais e sintomas de congestão inequívocos, a gente acrescenta 2 parâmetros bastante importantes que a gente usa muito na prática clínica hoje em dia. Perfeito. E por que mais um podcast sobre insuficiência cardíaca? Primeiro, porque a gente gosta. Segundo, porque a gente não tinha sobre esse tema especificamente dentro da insuficiência cardíaca. Exato. E terceiro, porque é importante do ponto de vista aí da cardiologia. Pela alta prevalência, eu sempre falo isso, 64 milhões de pessoas são acometidas pela IC, isso corresponde a 1 a 2% da população. A gente sabe que 50% desses pacientes têm fração de ejeção reduzida e nós sabemos também que está associado a uma alta morbimortalidade, né? Em torno de 35% de mortalidade a cada 5 anos. Essa mortalidade aumenta quanto menor a fração de ejeção e é superior, inclusive, a alguns tipos de câncer, sem contar no enorme impacto econômico que causa a insuficiência cardíaca, tanto para o paciente, para o sistema de saúde privado e público, né? E diante disso, então, vamos começar a falar que a insuficiência cardíaca ela é dividida em várias, ela é classificada por meio da fração de ejeção. Então, fração de ejeção a gente tem reduzida, quando menor ou igual a 40%, a gente tem levemente reduzida, de 41 a 49%, e finalmente preservada, maior ou igual a 50%. E temos agora a fração de ejeção melhorada, que é um reflexo do remodelamento reverso. Então, tudo isso estou falando da melhora da IC, mas para a gente entender o que de fato é a melhora da IC, eu tenho que entender o que causou a IC, o que causou a piora da IC, que é justamente o remodelamento adverso, não é, Rossi? Perfeito, que a gente conceitua, né? A gente chama de remodelamento, a gente começa a nomear de remodelamento adverso para diferenciar do remodelamento reverso. Mas a gente falar só remodelamento, em tese, já é o que a gente quer dizer. Ou seja, a estrutura cardíaca inicial, ela começou a se deformar. E isso começou a acontecer tanto do ponto de vista molecular, celular, intersticial e finalmente depois funcional. Então veja que a gente não está falando só de dilatação de câmara. A gente está pensando em toda a fisiopatologia envolvida até que a gente chegue, eventualmente, na queda da fração de ejeção. Tá? Então, por conta, a gente falou até no podcast sobre ferro, até da fadiga mitocondrial, né? Que a gente até zoou um pouquinho sobre esse super diagnóstico de pessoas saudáveis, mas no cenário da insuficiência cardíaca e da perda de função ventricular, essa perda de função da mitocôndria, ela é uma grande verdade. A substituição do miócito por interstício fibrocitário também é uma grande verdade.
Eventualmente, o aumento do estresse parietal, ele também vai causar um aumento do consumo miocárdico e, eventualmente, aumento de fibrose e aumento da demanda cardíaca. E isso vai levar a uma queda do débito. Quando a gente tem uma queda do débito cardíaco, lembre que débito é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Como caiu a nossa força contrátil para tentar manter um volume sistólico estável, o que o coração começa a fazer é se dilatar e aumentar a sua câmara, ou seja, tem mais volume dentro do ventrículo e, consequentemente, num primeiro momento, isso tenta manter um débito adequado. Com o passar do tempo e esse mecanismo todo envolvido, que vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperativação adrenérgica, fibrose miocárdica, tudo isso vai fazer com que esse remodelamento seja deletério para o nosso ventrículo. E aí ele vai começar a ganhar diâmetro e vai perder a forma elíptica dele e virar uma forma esférica. E isso determina uma piora mais acentuada do ponto de vista biomecânico de acomodação dos fluidos intracavitários. Isso piora muito a nossa capacidade de ejeção. Então, todo esse cenário vai causar uma perda de débito cardíaco, o que vai gerar sintomas dessa síndrome clínica que a gente tem falado até agora. Perfeito. Então, o Rossi aí destrinchou a fisiopatologia do remodelamento adverso e, resumindo tudo, então, o paciente tem uma injúria miocárdica, tem uma queda aí do débito cardíaco, que vai gerar inflamação, alteração hemodinâmica e, associado a isso, também a ativação neurohormonal que o Rossi falou, que vai, em última análise, né, apesar de inicialmente causar uma manutenção da perfusão orgânica, né, por conta do baixo débito. Ou seja, o corpo comemora que isso aconteceu, né? Inicialmente é o que mantém o paciente perfundido. Eles ficam super felizes, mas às custas do seu coração. Exatamente. E daí isso vai gerando o quê? Fibrose, apoptose, hipertrofia, inflamação. O paciente vai ter um aumento do consumo do oxigênio, isquemia e a longo prazo ele acaba virando aí esse fenótipo aí esférico e dilatado. E é justamente aí que entra o nosso quarteto fantástico, né? Que tem indicação 1 para os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e eles atuam na redução da mortalidade e hospitalização, isso não tenha dúvida. Temos até uma revisão sistemática aí de 2022 que mostrou... sobre isso a gente tem muitos podcasts, né? Muito podcast. Sobre fração de ejeção melhorada a gente não tinha ainda, mas sobre o efeito benéfico do quarteto fantástico sobre a insuficiência cardíaca, eu chutaria que pelo menos 1/4 dos podcasts abordam esse tema em algum momento. Perfeito, isso. E ele acaba reduzindo aí a mortalidade e a hospitalização em torno de 64%. E isso, na verdade, também é reflexo do quê? Do remodelamento reverso. Por quê? Eles atuam justamente em várias vias dessa fisiopatologia do remodelamento adverso. E, finalmente, temos, então, o remodelamento reverso. O que é isso, né? Então, é o processo pelo qual o ventrículo esquerdo que está lesionado, que apresenta esse fenótipo esférico, dilatado, ele passa por uma melhora, tanto do ponto de vista de tamanho estrutural, né, como também funcional. E isso se deve muito ao tratamento clínico também, né? Com certeza, né? Agora, a gente fica pensando aqui no tipo de remodelamento que o paciente está sofrendo. Inicialmente, essa poesia toda, né, de falar de alterações moleculares, celulares, eventualmente funcionais, né? Isso parece um texto um pouco genérico para a gente colocar numa redação do Enem, né? Porque não tem como você falar que esse texto está errado, mas do ponto de vista prático, por que isso é importante? Isso confere um pior prognóstico para o nosso paciente. Quem tem um remodelamento adverso mais avançado, ou seja, o paciente que já dilatou mais câmara, que tem alterações estruturais mais bem marcadas, que a parte molecular do nosso paciente, então a cicatriz, a fibrose, já é mais evidente, principalmente no exame de ressonância ou inclusive de biópsia miocárdica, esse paciente é o que interna e que morre mais, né? Analogamente, o paciente que começa a sofrer o remodelamento reverso, ele começa também a acompanhar uma melhora prognóstica que pode ser transitória ou pode se manter a longo prazo, dependendo de como acontecer esse movimento, né? E aí a gente vai passar então para como a gente pode tentar predizer que esse remodelamento reverso, ou seja, o remodelamento benéfico, pode acontecer no nosso doente, né, Plínio? Exatamente. Só antes de passar para esse tema, só vamos falar como é que acontece esse remodelamento reverso, gente. Ele não é uma regra, ele não segue uma regra, né? Ele é bastante dinâmico. Porque tem pacientes que espontaneamente, tirando a causa desse remodelamento, dessa piora da IC, você consegue remodelar. Ou tem outros pacientes com tratamento, outros com dispositivo. Outra coisa que mostra o quanto outros é dinâmico. Outros que não vão remodelar, né? Outros que não vão remodelar, exatamente. Que é a maioria, infelizmente.
Além disso, né, tem pacientes que eles acabam também tendo o remodelamento parcial, outros total. Então, tem paciente que apresenta uma melhora muito importante, outros discreta. Então, isso também mostra o quanto é dinâmico. E, por fim, tem pacientes que melhoram e, posteriormente, tem uma recaída. Então, é bastante dinâmico, não tem uma regra. E como é que eu vou avaliar isso? Então, o padrão ouro para avaliar esse remodelamento reverso é por meio de exame de imagem, né? Seja eco, seja ressonância. E qual que é o parâmetro, né, que eu vou utilizar? Então, não existe um parâmetro fixo para avaliar esse remodelamento reverso. Então, os estudos que avaliaram esse contexto, né, eles utilizaram vários métodos, várias populações, vários parâmetros, vários cortes, mas, via de regra, a gente acaba utilizando principalmente a fração de ejeção, né, que ela costuma aumentar, geralmente acima de 40, 50, e também redução dos diâmetros ventriculares, sejam sistólico e diastólico, e principalmente o volume sistólico e diastólico. Esses são os principais parâmetros que refletem o remodelamento, né, Rossi? Isso é uma maneira clínica da gente avaliar que a gente conseguiu ter uma melhora. Então, por mais que a gente passe por cima do ponto de vista celular e molecular, a gente começa a chegar mais perto até do fenótipo do que o paciente está se encontrando, né? Porque as câmaras começaram a reduzir, então todo aquele processo biomecânico que a gente estava falando anteriormente começou a se reverter e, eventualmente, quando tudo isso que o Plínio acabou de citar acontece, a gente espera que haja um ganho de função finalmente, que no final das contas é o que importa para o nosso paciente, certo? Mas a gente também tem todos os preditores do ponto de vista de exames de imagem. A gente tem outros preditores que podem falar a favor da recuperação, da melhora do remodelamento desse paciente, que também são biomarcadores, certo, Plínio? Perfeito. Então, se a gente tem um paciente que majoritariamente começa a diminuir níveis de BNP, esse é um paciente que pode evoluir provavelmente com um remodelamento favorável e, eventualmente, o que a gente vai falar mais para frente, que é a fração de injeção melhorada. Mas isso não é uma regra, né? Muitas vezes, a gente tem pacientes com BNPs baixos que progridem e pioram a IC. Então, por mais que seja um dado bom prognóstico, não é um dado absoluto. Inclusive, grande parte dos pacientes mantém a classe funcional que eles estão e a disfunção ventricular que eles apresentam. Beleza, então, a partir aí da clínica, do exame de imagem e dos biomarcadores, como o Rossi falou, a gente inclusive consegue predizer qual paciente tem maior chance de remodelar. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, uns 2, 3 artigos publicados nesse ano, 2 do Jack e 1 da ESC. Ano passado. Ano passado, você vê que ainda estou em 2025. Hoje assinei tudo em 2025. Verdade. E aí, então, eles colocam os parâmetros até para a gente predizer qual vai ser a evolução do paciente, né? Então, resumindo, quais são as causas do remodelamento? Então, os parâmetros que predizem esse remodelamento. Então, primeiramente, clínico, né? Então, aqueles pacientes que têm uma cardiomiopatia que é não isquêmica, você tem menos fibrose, você tem 4,5 vezes mais chance de evoluir com remodelamento do que a isquêmica. Aqueles pacientes também com IC nova, com aquela com menos de 12 meses, maior chance de remodelamento. E também aqueles pacientes com causa cardiomiopatia dilatada não genética. Quando você tem uma etiologia genética, você tem 25% de chance de remodelamento, quando comparado em alguns trabalhos, isso, com 40% de quem não tem etiologia genética. Além desses 3 parâmetros clínicos, temos também paciente mais jovem, paciente do sexo feminino, pacientes com poucas comorbidades, como ausência de diabetes, ausência de DRC, também está associado a uma melhora, né, uma maior chance de remodelamento. E, por fim, o tratamento medicamentoso. Quanto mais tratamento medicamentoso, quanto mais otimizado está o paciente, quanto mais tolera, exatamente. Então, a PA sistólica, gente, que se ela tiver um pouco mais alta, prediz um melhor remodelamento. Seja porque o débito cardíaco do paciente melhorou, seja porque eu consigo otimizar esse paciente, né? E a aderência também, gente. A aderência também facilita o remodelamento. Com certeza. Eu estava discutindo isso com os residentes hoje no ambulatório, inclusive. Geralmente, o paciente que melhora, ele adere muito bem, né? Quando ele tá muito sintomático, toma a medicação e melhora, ele continua tomando a medicação. Mas o paciente que já é pouco sintomático desde o começo, ele tende a aderir menos. E é um paciente que eventualmente se remodelar é porque justamente a causa subjacente da IC talvez fosse autorresolutiva assim, né? Então, é muito mais raro esse tipo de paciente remodelar reverso do que um paciente que é muito bem aderente a essa terapia medicamentosa. Vejam que tudo que o Plínio pontuou aqui pra gente foge de danos estruturais permanentes, né? Então, miocardiopatia não isquêmica, ou seja, não teve uma substituição do tecido miocitário por fibrose, né? Não teve uma isquemia com morte celular ali. Então, por isso que a tendência é que recupere maior. Quer dizer que a isquêmica não pode ter remodelamento reverso? Não, é só que a chance é mais baixa. O Plínio estava citando muito bem aqui, dependendo de cada etiologia que ele acabou de citar, essa chance de remodelamento reverso pode variar e eventualmente evoluir para uma IC de fração de injeção melhorada entre 25% até 45%, dependendo dessa etiologia, né? Então, a causa subjacente já é um grande preditor para a gente, mas ela não é uma sentença.
né? Isso pode acontecer para bem e para o mal em qualquer etiologia. Perfeito. E além desses parâmetros clínicos, né, a gente tem também parâmetros relacionados ao exame de imagem. Citando rapidamente, o strain de VE é um dos principais. Quanto maior o strain, maior a chance de eu remodelar. Um strain de ventrículo esquerdo, um strain longitudinal, acima aí de 10%, você tem quase 4 vezes mais chance de remodelar. A cada ganho do strain de 1%, você tem mais 10% de chance de aumentar a fração de ejeção de VE. Então veja que o strain é um parâmetro bastante importante, Com né? certeza. Os diâmetros menores têm maior chance de remodelar e, principalmente, gente, pela ressonância cardíaca, a ausência de um realce tardio, ou seja, a ausência da fibrose, está muito associado a maior chance de remodelar. Ah, mas ele tem aqui, não tem realce tardio e está ruim aqui ainda. Claro, gente, isso não é uma regra, mas ele aumenta a chance de remodelar. A ausência de realce tardio aumenta essa chance, né? Exato, não é uma promessa de que vai acontecer, mas, de novo, né, tudo que o Pedro está citando aqui quer dizer, quanto menos grave o paciente chegou a ser, maior a tendência de, eventualmente, ele melhorar e remodelar mais. Quanto pior o dano estrutural e o dano celular e a queda de função que o paciente tem, maior carga de fibrose, menos capacidade de recuperar a gente tem nesse paciente, porque o que era vivo não está mais vivo, né? Então isso gera não uma sentença, mas isso gera problemas a longo prazo que a gente não vai acabar conseguindo substituir depois. Exatamente. E o terceiro parâmetro, né? Então, clínico de imagem, e o terceiro parâmetro, os biomarcadores, que o Rossi já bem falou, né? Então, os peptídeos natriuréticos, quanto menor o basal e a queda está relacionada à melhora do remodelamento, né? A troponina, gente, também é um marcador prognóstico. Quando a ultrassensível ela é negativa, tem maior chance de remodelar. Temos até um outro biomarcador, que eu estava até conversando com o Rossi aqui, que na verdade está em fase de estudo, o SST2. Quanto menor esse biomarcador, melhor o prognóstico do paciente, né? Então, diante disso, com esses 3 parâmetros, clínico de imagem e biomarcador, eu consigo predizer se o paciente vai remodelar ou não. 26 a 46% dos pacientes acabam remodelando. Até interessante que na fração de ejeção reduzida, né, 75% dos pacientes, eles têm algum ganho de fração de ejeção, mas 50% deles continuam fração de ejeção reduzida. Então, o prognóstico continua ruim. Exato, ou seja, esse ganho de fração de ejeção não encaixa eles na definição que a gente já vai citar de fração de ejeção melhorada. Exatamente. Ou seja, o que o Pedro está falando é a fração de ejeção ela pode variar ao longo do tratamento, mas nem todos eles vão ter o benefício prognóstico de serem classificados como fração de ejeção melhorada. A adesão terapêutica, a causa subjacente, tudo isso pode fazer uma flutuação nessa fração de ejeção. Mas o que a gente quer chegar no final é justamente a fração de ejeção melhorada, né? Perfeito. Então, 50%, como o Rossi falou, acabam não fechando esse critério de ser melhorado, que a gente vai falar mais pra frente. Eles ficam ainda reduzidos. 25% levemente reduzida. Agora, 25% tem chance de ter a fração de ejeção maior ou igual a 50%. Aí sim, esse paciente tem um prognóstico de fato um pouco melhor, né? E aí, como é que esse remodelamento acontece? Então, a gente já começou a falar, existem 3 fatores principais para isso acontecer. Primeiro, espontaneamente, né? Como eu falei, tirando a causa reversível, eu tenho como remodelar, né? Por exemplo, aqueles pacientes com miocardite, etiologia alcoólica, abstinência aumenta a chance de remodelamento, aqueles pacientes com taquicardiomiopatía, tirotoxicose ou Takotsubo, você tem uma chance de 60 a 100% de remodelar, periparto também, de 35% a 72% de remodelamento. Então, eu tirei a causa base. Também, né? Depois que valvar, é verdade, a parte bem lembrado. De fisiologia da válvula melhora bastante. Os pacientes, dependendo do tipo de quimioterápico, então miocardite induzida por quimioterápicos também pode melhorar. Inclusive, esse era um conceito que ajuda muito a gente, para quem estudou um pouquinho, a entender o remodelamento. Falava-se muito que miocardite induzida por antraciclinas, por exemplo, não tinha chance de se recuperar. Mas não é uma verdade. Ela só é uma chance menor do que os outros quimioterápicos. Mas ela também, como a miocardiopatia isquêmica, por exemplo, apesar de uma chance menor, ela pode sofrer remodelamento reverso. Agora, miocardiopatia por tóxicos, né, por quimioterápicos, quando não está relacionado à antraciclina, é uma das boas preditoras de remodelamento reverso depois que a gente tira o fator agressor do nosso miocárdio. É isso aí. Então, espontaneamente, tirando o fator agressor, temos a condição, a possibilidade de remodelar. Mas sempre temos que entrar com o segundo grande pilar para a gente remodelar esse ventrículo, que seria o quarteto fantástico, né? Então, não temos dúvida que ele bloqueando, como já falamos, o sistema neurohormonal, a gente consegue ter um melhor prognóstico desse paciente. E dentro do quarteto fantástico, né, eu destaco aqui os beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores, se vocês forem ver, gente, eles bloqueiam o sistema nervoso simpático, reduz a frequência cardíaca, reduz a
apoptose, reduz a renina também, reduz o consumo de oxigênio, reduz a isquemia, atua em várias vias do remodelamento. Tanto que ele é um dos mais associados, segundo uma meta-análise de 2010 com mais de 19 mil pacientes, é um dos mais associados à melhora, inclusive, da fração de ejeção, dentre todos os representantes do Quarteto Fantástico, aumentando aí de 4 a 12% da fração de ejeção, que é sempre lembrando, mais pra frente a gente fala de um estudo, né, que ele é um dos principais fatores para a gente conseguir esses efeitos estruturais e funcionais cardíacos, né, E falando Rossi? mais especificamente dos beta-bloqueadores, esse dado ele não é recente, né? 2010, infelizmente, já está um pouquinho para trás Sim, aí na não linha tenha do tempo. Mas não foi a partir daí que a gente começou a pensar nos beta-bloqueadores em relação a remodelamento reverso. Desde os estudos para insuficiência cardíaca catedráticos, né, Merit, CIBS, Copernicus, todos eles em relação aos beta-bloqueadores, já começaram a demonstrar ganho no diâmetro, no volume sistólico e diastólico, melhora de fração de ejeção, e a gente conseguiu corroborar, quando comparando em meta-análise com as outras classes medicamentosas, que o beta-block, neste sentido, tinha um benefício adicional. Isso quer dizer que o beta-bloqueador é mais importante que todas as outras drogas no tratamento de insuficiência cardíaca? Não. De Se a gente forma for alguma. pensar em melhora de classe funcional, por exemplo, os IECAs e os ARNIs têm uma melhora muito mais importante do que os beta-bloqueadores. Por isso que o pilar do tratamento são as 4 classes ao mesmo tempo. Mas, falando especificamente do que a gente está discutindo hoje, realmente, os dados mais recentes e a linha do tempo da insuficiência cardíaca, todos denotam que talvez o beta-bloqueador tenha uma relação realmente mais importante do ponto de vista de melhora e de cicatriz e de otimização da geometria ventricular. Exatamente, não, de forma alguma um é melhor que o outro, né? Todos são muito importantes, mas ele esteve mais associado a essa melhora estrutural. E os outros medicamentos aí, os outros representantes do Quarteto Fantástico, todos eles melhoraram a fração de ejeção, melhoraram os diâmetros ventriculares, os volumes ventriculares, redução da massa. Então, todos eles estão associados a um melhor prognóstico. E destaco também aqui até o sacubitril/valsartana, né? Com certeza. A gente teve o estudo PROVE, né, de 2019, ele justamente foi um estudo apenas com sacubitril/valsartana, pegou 794 pacientes e avaliou durante 12 meses a redução do BNP e a correlação com alterações ecocardiográficas. E ele mostrou que, inclusive, em 12 meses houve uma queda do BNP e uma melhora da fração de ejeção de 28% para 38%, relacionado também à melhora da massa ventricular, a redução do átrio esquerdo, melhora da relação E-linha, padrão diastólico. Então, todos eles têm um papel fundamental, né? O que leva a gente a crer que, né, na verdade, todos têm o seu papel fisiopatológico importantíssimo, mas quanto mais bem compensada a IC está, maior a tendência dela sofrer um remodelamento reverso, né? Exatamente. Mas às vezes, né, além de tirar o fator causal e o Quarteto Fantástico atuando nisso, a gente às vezes precisa lançar mão de intervenções e dispositivos. Melhora a mecânica, né? Melhora a Precisa de mecânica, exatamente. Alguma coisa lá dentro ajudando o coração, né? E temos como representante, né, o ressincronizador, que ele está muito associado a remodelamento, redução de desfecho. Temos a ablação de FA também, né? Nós temos dispositivo de assistência ventricular, inclusive, como o Rossi já citou, a cirurgia de troca valvar, cirurgia de revascularização, né? E o ressincronizador, primeiramente, né? Muitas vezes o paciente responde muito bem a esse dispositivo. Então, só passando rapidamente, quando que eu vou indicar? Aquele paciente de fração de ejeção menor que 35%, que está em ritmo sinusal, tratamento clínico otimizado, ainda sintomático e que tem um bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que 150. Eu indico para esse paciente. E os pacientes costumam, principalmente aqueles que têm como causa da IC a dissincronia, eles respondem muito bem, né? Com melhora da fração de ejeção e redução dos volumes e diâmetros ventriculares, né? Só que só lembrando, gente, novamente, isso não é uma cura, a gente vai falar mais para frente. Isso é uma remissão. Tanto que quando você retira nos superrespondedores, desliga o ressincronizador, você tem uma queda, uma recaída da IC em 78% dos casos. Até porque o Dr. Dalmo, né, o chefe da eletrofisiologia ajudante, ele sempre fala, o ressincronizador, ele trata a dissincronia intraventricular, ele não trata a causa subjacente da IC. Então, o que era cicatriz continua sendo cicatriz, a fadiga mitocondrial continua existindo, então a capacidade de produção de energia do miócito continua limitada, mas a parte em que a sincronia está atrapalhando ainda mais a acomodação biomecânica intracavitária, isso lhe ajuda bastante. Que, analogamente, também pode ser um grande problema para os pacientes que estão muito congestos ou que a fração de ejeção é muito ruim e a distensão das câmaras está prejudicando muito. Justamente os dispositivos intracavitários podem ajudar muito a acomodar melhor
os volumes desse ventrículo e ele voltar a conseguir trabalhar melhor do que ele estava trabalhando porque ele estava muito sobrecarregado. Reduzir a sobrecarga volêmica e pressórica, né? Exatamente. Que é Então, uma dos pontos da fisiopatologia. se a gente for pensar num balão intraórtico, o balão ele dá um débito cardíaco que não é muito importante, mas às vezes é o suficiente para a gente aliviar a pressão dentro do ventrículo esquerdo e ele voltar a ter uma biomecânica melhor para conseguir trabalhar melhor. Então, os dispositivos que conseguem aliviar a pressão dentro do ventrículo ou diminuir o retorno venoso podem ajudar muito o nosso ventrículo a ser resgatado e voltar a ter uma função melhor também. Exatamente. Então, o Rossi tocou aí nos dispositivos de assistência ventricular. Esses também é uma intervenção, né, invasiva que está associado ao remodelamento. Além do ressincronizador, o dispositivo de assistência ventricular, os de curta, mas mais a longo prazo, os de longa, reduz a sobrecarga pressórica volêmica. O paciente pode ter um remodelamento em associação com o quarteto fantástico e esses pacientes têm melhora clínica e prognóstica. Inclusive, na literatura, eles falam em torno de 5% acabam tendo condições de tirar o dispositivo de assistência ventricular de longa, mas quando uma população é selecionada, aqueles caras jovens, com IC nova, com causa reversível, existe até caso de 40% dos pacientes terem essa melhora aí, esse remodelamento com indicação de retirada. E acho que mais um ponto de intervenção que está associado à melhora do remodelamento, né, seria a ablação da FA, né, Rossi? Com certeza, né? O estudo Castle, inclusive, foi um dos estudos que justamente tentou avaliar. A gente já há muito tempo fica debatendo, né? O controle de ritmo, o controle de frequência da FA no paciente com IC, ele faz algum sentido, ele melhora a mortalidade. E o estudo Castle foi o primeiro, foi o pilar aí que conseguiu demonstrar uma melhora prognóstica desses pacientes quando a gente faz o controle de frequência através da ablação para esses pacientes. Então, a gente consegue melhorar ou talvez retomar até a contração atrial, né? Então a gente tira do ritmo de FA, volta para o ritmo sinusal, a gente começa a ter uma melhor sincronia entre átrio e ventrículo, e isso eventualmente melhora também a nossa capacidade de dilatação de câmaras, tudo começa a enxugar um pouquinho, se reduzir, então a gente tem uma melhora do remodelamento reverso e eventualmente uma melhora prognóstica, que é o que a gente quer no final das contas para esses pacientes que tinham câmaras muito dilatadas. Exatamente. Então, diante de todas essas condutas, espontaneamente, quarteto fantástico, dispositivo, intervenção invasiva, né? A gente tem condição do paciente melhorar estruturalmente, funcionalmente esse coração. E isso vai se refletir, finalmente, na IC de fração... Se tudo der certo, estamos chegando e chegamos. E na IC de fração de ejeção melhorada. Finalmente, esse conceito. E o que, de fato, é IC de fração de ejeção melhorada, Rossi? Então, a gente tem que pensar no paciente, para melhorar, ele tem que ter disfunção ventricular, ou seja, ele tem que ter uma IC documentada, fração de ejeção abaixo de 40%. E para a gente considerar uma melhora importante, ou seja, não foi uma melhora interexaminador do ecocardiografista, então se eu fiz e o Plínio fez, para a gente documentar que isso não foi o meu olho de frente do dele, que realmente houve um ganho de função, o que se conceitua é que haja uma melhora acima de 10% percentuais, tá? Então, era abaixo de 40%, ganhou mais de 10% e passou de 40%, tá? Atingindo esses 3 critérios, que não é muito difícil da gente decorar, né? Porque a gente falou 40 duas vezes e 10 é um número bem fácil, razoável, a gente consegue conceituar um paciente com fração de ejeção melhorada. Isso. E, infelizmente, né, esse termo, essa definição ainda não é um consenso, né? Apesar dessa ser a definição universal, as 3 diretrizes, brasileira, americana e europeia, têm conceitos diferentes. Então, a SBC, a brasileira, ela incorporou essa mesma definição. Ela abraçou universal. Exatamente, é a mesma, né? Na nossa diretriz está descrito. Agora, na americana, eles colocam que IC de ejeção melhorada, aquela que tinha antes menos que 40 e passou a ter mais 40. Eu acho a nossa até melhor, né? Porque, com certeza. Imagina, o cara tem 39 para 41. Pô, melhorei. E quantas vezes você não viu um mesmo paciente fazer 2 ecos muito próximos, ou seja, não mudou a volemia do paciente, não mudou o tratamento clínico, ele repete 2 ecos inadvertidamente em 2 serviços diferentes, e essas suas injeções variam, porque a gente sabe que até 5%, entre examinadores, a gente pode ter essa variação. E o paciente que está perto de 40%, naturalmente, pode cair justamente nessa falha, nessa falácia que a diretriz americana ainda absorve como fração de injeção melhorada. E a europeia é um pouco mais rigorosa, né? Eles colocam que tem que ter menos que 40% previamente, e depois eles têm que ter fração de ejeção maior que 50%. Então, são 3 definições diferentes. Não sei se as próximas diretrizes vão incorporar a definição universal, mas é importante a gente entender que isso ainda não é um consenso, mas a nossa diretriz incorpora a definição aí mais comumente falada. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, gente, que esse nome melhorada, né, dá assim, a gente fica... Dá uma sensação de que o paciente... Conforto, né? Conforto, essa é a palavra. Só que, na verdade, gente, é diferente. Melhora da cura. Por que eu tô falando isso?
Porque a gente sabe que em torno assim, de 50% dos pacientes em 3 anos e meio pode ter uma recaída dessa fração de ejeção. Então, se fosse cura, ele não teria uma recaída. Então, na verdade, isso é uma remissão. Tanto que tem até um estudo muito interessante publicado em 2018 na JACC, que eles pegaram 1.160 pacientes e o que eles fizeram? Eles acompanharam o comportamento da fração de ejeção durante 15 anos, de uma forma observacional e prospectiva. O que eles viram? Essa fração de ejeção tem um comportamento de onda U invertida. Então, no primeiro ano, você geralmente tem um aumento de fração de ejeção, principalmente para os mais jovens, não isquêmicos. Depois, ao longo de aproximadamente 10 anos, você tem uma estabilidade da fração de ejeção e, posteriormente, volta a ter chance de queda. Ou seja, isso não é uma cura, senão ele não teria... E é um invertido porque o tá colocando como nível basal, que já era disfunção. Já era disfunção. Sai pouco, melhora, se mantém por um tempo e aí volta a cair. Exatamente. E é justamente por conta disso que a ESC, agora em 2025, publicou um artigo muito interessante, um consenso de experts, tentando refinar esse conceito de C de fração de ejeção melhorada, né, Rossi? Justamente, eles querem tentar conceituar o que é a cura dentro desses pacientes e o que não é, porque são pacientes diferentes que na definição universal caem na mesma nomenclatura. E o prognóstico dentro deles não é igual, né? Então, o paciente que melhorou 10%, subiu para cima de 40%, mas que continua tendo BNPs mais aumentados, ou que o paciente continua sintomático, apesar da melhora da fração de ejeção, isso é bastante comum de acontecer, ou o paciente que continua com uma quantidade de realce, uma porcentagem de realce alta na nossa ressonância, ou que tem uma região cinética muito importante. Esse paciente, apesar da melhora da fração de ejeção, apesar dessa classificação, ele é muito mais grave do que um paciente que tinha ataque cardiomiopatia e depois, na hora que controlou essa frequência cardíaca dele, ele evoluiu super bem, não tem nenhum sintoma, está em classe funcional 1, o BNP dele desapareceu e ele não tem nada de realce tardio. Então, justamente para a gente conceituar isso, que esse consenso de 2025 pontua 3 classificações: IC de fração de ejeção melhorada, IC em remissão e IC de fração de ejeção recuperada, tá? Então, pense que é uma escala evolutiva, né? A melhorada é um paciente que é menos bom do que o paciente em remissão, que é menos bom do que o que está totalmente recuperado, que seria o mais próximo, o mais análogo a uma cura da insuficiência cardíaca, tá? Claro que esse prognóstico do paciente que tem uma IC recuperada não é igual à população geral, longe disso, mas é muito melhor do que as 2 outras classificações que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, que se mantenha. IC de fração de ejeção melhorada continua com os mesmos critérios que eu acabei de citar para vocês, mas é um paciente que persiste em alterações estruturais, que tem biomarcadores elevados e que tem sintomas variáveis, ou seja, a doença ela está em atividade, ela existe dentro dele ali, mas ela parece que deu sinais de melhora e do ponto de vista funcional, o ventrículo melhorou a capacidade de ejetar sangue, tá? Quando a gente pensa em IC em remissão, aí a gente começa a entrar mais no conceito que a própria ESC coloca como definição de fração de ejeção melhorada, que seria uma fração de ejeção além de 50%, paciente que ainda tem alguma alteração estrutural, ou seja, ele não curou, a gente consegue documentar isso por biópsia, por ressonância, que ele tem algum grau de fibrose ainda, mas que o BNP se mantém baixo e ele é pouco sintomático. Então, esse é o que está em remissão. O que está remitido, ou que é a fração de ejeção recuperada, que é esse que é mais próximo da cura que a gente falou, o critério é muito parecido. Fração de ejeção acima de 50%, pouco sintomático, sem biomarcadores, mas sem evidência de alterações moleculares ou estruturais que sugiram que ele teve sem em algum momento. Tá? Então é um paciente que, a hora que a gente vai puxar a capivara dele, se você vê a primeira vez, você não consegue falar, esse cara teve sem em algum momento. Tá? Exatamente. Ou em melhorada e em remissão, quando você puxa a capivara dele e olha os exames, você consegue ter algum traço de que ele teve sem em algum momento. Exatamente, eu acho muito legal, né? Porque... Puxar a capivara? Isso também. Mas é que quando você vê esse conceito, né? Aumenta 10 pontos percentuais, fica acima de 40 melhorado. Ele é muito arbitrário, né? Ele não leva em conta a clínica, o BNP, outras alterações estruturais, a possibilidade de recaída. Então, é essa que ela tentou incorporar isso e refinar os pacientes. Você colocar no mesmo balaio aquele cara que melhorou de 30 para 41 e aquele cara que está com 60% de fração de ejeção. Então, acho que é uma forma de a gente conseguir refinar, inclusive mudar a conduta diante desse mesmo balaio de pacientes. Com certeza, né? Até a gente pensar do ponto de vista terapêutico, será que as mesmas condutas têm que ser tomadas num paciente mais grave, como a gente acabou de citar, daquele que está muito perto de uma cura? Então, essa é a grande debate que a gente vai ter em relação a tratamento desses pacientes com IC, depois que a gente acabou de conceituar. Exato. Aí só falando um pouquinho do prognóstico, gente, porque beleza, né? A gente fica, vê aquele eco melhorando, será que isso se reflete mesmo no paciente? Sim, se reflete, gente. Então, o paciente que tem uma fração de ejeção melhorada, principalmente acima de 50%, em comparação com a ICFER, ele tem uma redução de morte hospitalização em 58%. E agora o
mais interessante, né? A ICFEP tem uma fração de ejeção preservada. A IC de fração de ejeção melhorada acima de 50% tem fração de ejeção preservada. Então, será que os dois têm o mesmo prognóstico? Não, gente, são entidades diferentes. Tem até, eles no artigo da ESC, ele coloca que aqueles pacientes com IC de fração de ejeção melhorada em comparação com a ICFEP tem 44% menos desfecho do que aqueles com ICFEP. Ou seja, não é a mesma entidade. O paciente ele teve um remodelamento em uma e na outra ele está com aquela cascata inflamatória, que inclusive é uma fisiopatologia diferente da ICFER. E eu acho isso bastante interessante, que a gente também não pode esquecer que mesmo ele melhorando, ele não deixa de ter um risco residual. Não é um cara 100% sem ter risco residual. Apesar de ser menos que a ICFER, a IC de fração de ejeção melhorada, a gente até vê aí um risco de 26 eventos a cada 1.000 pacientes ano. É menos que a ICFER, que é em torno de 46, mas ainda acontece, né? Que é muito mais que a população geral, mas até voltando em relação ao ICFEP, ICFEP é paciente muito inflamado, muito sintomático, BNP pode estar alto, classe funcional está alta. Quando a gente está falando principalmente dos fenótipos remissão e recuperada, parte do conceito do paciente ser classificado assim, ele não pode ter nada disso, né? Ou seja, ele quase que não tem um fenótipo de insuficiência cardíaca mais. Naturalmente, a gente já imagina que ele seja realmente menos grave do que o paciente portador de ICFEP, tá? Então, essa fração da população de C de fração de ejeção melhorada que vai cair na remissão e na recuperada é um paciente quase próximo do ideal, tá? Mas, como o Plínio falou, nunca vai deixar de ser um paciente que tem IC. Exatamente. Então, beleza, fizemos uma ciência, vimos que o paciente melhorou, falei, ó, esse cara aqui tem uma IC de fração de ejeção melhorada. Como é que eu vou manejar esse paciente? Acho que isso que vem, inclusive, ganhando espaço, que vários artigos estão sendo publicados para tentar direcionar esse manejo. Porque com o aumento do tratamento otimizado, a gente vê mais IC de fração de ejeção melhorada. Então, a gente tem que saber manejar esse cara. Então, a primeira coisa, gente, chegou uma IC de fração de ejeção melhorada. Será que vale a pena eu otimizar esse paciente? Será que, nossa, vamos aumentar aqui tudo, deixa eu associar mais coisas. Será que vale a pena? O que a gente faz nesse contexto, Rossi? A gente sempre pesa o que o paciente já está tomando de medicação, a gente tem que entender também qual que é a hemodinâmica do nosso paciente, se ele tolera a otimização, mas em um paciente que ainda não está otimizado, duas classes terapêuticas se sobressaem e são classes que começaram a estudar mais essa população, que não era tão conhecida ultimamente, né? Que seriam os antagonistas do receptor mineralocorticoides, e aqui eu estou falando especificamente da finerenona, que foi o estudo Fine Arts, que incluiu justamente essa população, e da dapaglifosina, né? Os de SGLT2. Os dois demonstram uma melhora adicional quando a gente acrescenta o tratamento medicamentoso nesses pacientes que tolerarem essa terapia. Perfeito. Então, até os consensos, os consensos atuais, eles recomendam que eles sugerem, na verdade, que naqueles pacientes que têm IC de fração de ejeção melhorada, que tem um BNP ainda aumentado, que ainda está sintomático, é razoável você prescrever os antagonistas de mineralocorticoide, preferencialmente a finerenona e o inibidor de SGLT2 para esses pacientes, porque nos estudos que avaliaram esses medicamentos na ICFEP, eles incluíram fração de ejeção melhorada e tiveram algum desfecho. E os outros medicamentos? A gente não tem estudo, gente. Inclusive, eles foram estudados com alteração estrutural menor do que 40%. Exatamente. Inclusive, a última vez que a gente testou IECA, BRA e beta-block já faz algumas décadas, né? Exato. E é muito pouco provável que alguém vá querer revisar esse tema, porque não é uma questão científica, né? A comunidade cardiológica não está pensando se a gente deve ou não testar a adição de IECA e beta-bloqueador nos pacientes com função de recuperada, porque, em tese, quando eles tinham disfunção ventricular, você já começou essas drogas, então eles já deveriam estar usando, tá? Agora, a gente pode pensar se retirar a terapia vigente pode ser uma alternativa. E isso também é uma questão que começou a ser pontuada a partir da próxima década de 2020, mais ou menos, né, Plínio? Exatamente. Então, imagina só, chegou o paciente com IC de fração de ejeção melhorada e falou, doutor, tô super bem, eu olho o eco do cara, o eco dele melhorou bastante, será que eu posso suspender os meus medicamentos, né? Aí você vai pensar, pô, em time que tá ganhando eu não vou mexer, né? O cara tá indo bem, não vou tirar. Mas imagina do lado dele, né? O cara tá tomando vários remédios, uma posologia difícil, muitas vezes eles têm efeito adverso, eles podem ter hipotensão, pode ter efeito sexual, pode ter impotência, pode ter ginecomastia, pode ter hipercalemia. Então, natriurese, né? Natriurese, então exatamente. Dá um trabalho, né? Dificuldade financeira, às vezes a paciente quer engravidar, ela tem que pensar no contexto do IECA, tem que suspender antes. Então, vejam, a gente tem que pensar das duas coisas. Então, o que será que eu faço? Será que tem algum estudo que mostrou que vale a pena eu manter? Será que é seguro eu tirar, né? E aí que entra um dos principais estudos e que não é tão grande, né? Que é o estudo TREAD-HF. Eu acho que é TREAD que a gente fala. AGF. que foi um estudo
estudo de 2019 que ele justamente buscou avaliar se é seguro naqueles pacientes com fração de ejeção melhorada eu suspender o medicamento. Então ele foi um estudo aí com 51 pacientes, ele acabou incluindo todos os pacientes com fração de ejeção melhorada. Nesse estudo eles incluíram quem tinha menos 40%, mas que evoluíram com mais de 50%. Eles tinham os volumes diastólicos, né, normais, BNP negativo, menor do que 250 e assintomático, né? E aí, o desfecho avaliado foi justamente a recaída da IC. Então, eles pegaram aí 2 grupos, né? Foi um estudo randomizado, unicêntrico, foi um estudo aberto, na verdade, controlado. E aí, eles pegaram 2 grupos de pacientes, no total foram 51. Uma parte você suspendeu o remédio e uma parte você manteve e foi avaliar a recaída. O que foi a recaída? Então, uma piora clínica, uma queda de fração de ejeção maior que 10%, ficando abaixo de 50%, um aumento do peptídeo natriurético maior que 2 vezes o basal, ficando acima de 400, ou aumento em 10% do volume do ventrículo esquerdo. Então, qualquer um desses parâmetros eu considerava que ele tinha uma recaída. Então, beleza. Pegou os pacientes que, no grupo que mantinha, eu deixei lá quietinho os remédios, e os que tiraram, eu deixei 16 semanas para ir suspendendo os remédios. Então, tirei furo, tirei antagonista de mineralocorticoide, tirei beta-block, inibidor da renina-angiotensina aldosterona. Deixou arder. Deixou arder e deixou 6 meses ardendo. E aí, o que eles avaliaram, gente? Então, esse estudo pequeno mudou a nossa diretriz, né? Então, naqueles pacientes, em 6 meses que mantiveram o remédio, eles mantiveram 0%. Nenhum paciente teve recaída de C. Agora, naqueles pacientes que a gente suspendeu os medicamentos, 44% teve recaída de C. E o mais interessante, que não contentes, eles pegaram aquele paciente que tinha mantido o remédio e falaram, não, vamos tentar com eles também. Aí eles suspenderam os medicamentos, 36% desses pacientes tiveram uma recaída de C, totalizando 40% no estudo. Então 4 pacientes a cada 10 teve piora da insuficiência cardíaca, né? Parece uma boa estratégia, né? Pois é. E diante desse estudo, gente, isso mudou a diretriz, apesar de não ter tido aumento dos desfechos, né, cardiovasculares no sentido de hospitalização e morte, né, ele demonstrou que o paciente ele teve uma piora da IC. Então, isso acabou mudando um pouco o nosso pensamento em relação a IC de fração de ejeção melhorada. E ele, inclusive, encontrou alguns parâmetros que estavam associados, né, à piora da IC, que seriam os pacientes com BNP mais alto, idade mais alta, os pacientes com tratamento clínico com mais de dois medicamentos, né? Então, diante disso, gente, a diretriz atual, como é que ela recomenda a gente? Todas as diretrizes, né, Rossi? Então tem que ficar muito claro que a nossa recomendação deste podcast é que se mantenha o tratamento otimizado dos pacientes com IC de fração de injeção melhorado, tá? Até porque temos essa evidência clara, né? Dois conceitos importantes de ficar nesse podcast, tá? Recuperar a fração de injeção, evoluir para IC melhorada, confere melhora prognóstica. Então, tem que ser o objetivo do nosso tratamento da IC, por mais que uma pequena porcentagem, né? Menos de 50% dos pacientes vão evoluir para isso, mas tem que ser o nosso objetivo. Segundo, em time que está ganhando não se mexe, tá? Então, se ele está usando terapia medicamentosa otimizada, mantenha essa terapia. Mas existe espaço para uma discussão. Por quê? O Plínio acabou de falar, né? É um pouco desconfortável manter a terapia e, eventualmente, o paciente pode começar a ficar sintomático e ter efeitos adversos. Então, faz sentido a gente pensar em manter absolutamente todos os componentes dessa terapia, porque o Plínio, a ideia do Thread foi justamente ser bem radical. Acabou a terapia para IC. Fim. Você é uma pessoa normal, população normal. Esses pacientes pioraram. Mas será que a gente precisa manter os 4? Né? Então, essa foi uma ideia que começou a se ter. Por quê? Hipercalemia, deterioração eventualmente da função renal por outro motivo que pode ser potencializada aí por um uso mais agudo de ECA, paciente que está tendo impotência sexual, o paciente está tendo muita hipotensão. Então, esse paciente está começando a ter sintomas e piora da qualidade de vida por conta do tratamento medicamentoso. Por isso, fez sentido a gente pensar em fazer um estudo para testar, primeiro, o que tem a maior relação com o remodelamento reverso. Ou seja, a gente teve estudo Cathedral Heart Failure, que testou 60 pacientes que eram portadores de mesma ideia do Thread. IC de fração de injeção melhorada, que não incluíam etiologia isquêmica, com fração de injeção acima de 50% e que fossem assintomáticos. E a ideia aqui foi testar o principal pilar em relação ao remodelamento reverso. Ou seja, grupo controle manteve a terapia padrão, o grupo intervenção retirou-se a terapia padrão, mas manteve-se a dose de carvedilol otimizada, se possível, até 50 mg por dia.
Tá? E a ideia desse estudo foi fazer uma avaliação prospectiva e longa. Se no THREAD a gente seguiu esses pacientes por 6 meses, no Cathedral a gente seguiu por quase um ano. Foram 52 semanas seguindo esses pacientes, justamente para a gente avaliar um desfecho de deterioração da função ventricular. Então, os parâmetros que o Plínio acabou de citar em relação à alteração de ecocardiograma, claro que o principal era a queda da fração de ejeção, mas dilatação de câmara, piora de classe funcional, tudo isso também foi avaliado no Cathedral. E depois de um ano, a gente conseguiu documentar, num estudo pequeno de 60 pacientes, então que fique muito claro, que a terapia de manutenção do carvedilol isolado foi não inferior em relação à terapia medicamentosa padrão vigente. Tá? Então, para esses pacientes que eram muito sintomáticos, por exemplo, abre uma porta para a gente começar a pensar se... A gente fala de descalonamento da DAPT hoje em dia, né? Então a gente sair do prasugrel, sair de Fagrelor, voltar para o clopidogrel, ou sair da terapia dupla e para a terapia de monoterapia. Talvez no paciente com fração de ejeção melhorada, a gente tenha espaço para pensar num conceito semelhante de descalonamento para eventualmente beta-bloqueadores. De novo, o Cathedral ele não guia guideline, ele não é a terapia padrão para esse tipo de população, mas ele é um estudo que já sugere que algumas mudanças podem ser pensadas nessa população. Exato, são estudos, foi um estudo muito legal, né, pô, sensacional. Corajoso, né? Sim, pô, e o mais legal, um estudo brasileiro lá do INCOR, muito legal, apresentado na ESC e tudo. Então, assim, é um estudo que gerou hipótese. Ele, assim, nem o THREAD, nem o Cathedral, eles de fato, né, eles definiram, pô, nunca suspender. Na verdade, a gente nunca deve suspender, mas a resposta que eles deram é, tome cuidado, ele é deletério tirar. Então, a gente manda manter os medicamentos. Contudo, parece que pode existir alguma população e alguma outra estratégia que pode ser segura também. Via de regra, eu reforço novamente, gente, a gente deve manter. Isso está recomendado nas diretrizes, os estudos mostraram isso, que pode ser deletério. Mas talvez existem alguns espaços para a gente mexer, né, nesses pacientes. Principalmente naqueles pacientes que têm uma causa reversível, principalmente naqueles pacientes que que são jovens, poucas comorbidades, que estão tendo mais efeito adverso do que benefício. Aí teria que ser uma decisão compartilhada, né? E assim, com principalmente um acompanhamento muito próximo, né? Lógico, gente, como eu quero reforçar aqui, a gente não está falando para tirar o remédio, a gente vai sempre manter o remédio, mas se abrir um espaço em um momento para encontrar alguma IC que tenha uma causa reversível, hematirotoxicose, você pode pensar e individualizar esse paciente, desde que o mesmo concorde, desde que o mesmo esteja ciente e desde que finalmente o paciente tenha um acompanhamento próximo, seja clínico, ecocardiográfico e também de peptídeos natriuréticos que eles podem auxiliar se o paciente está tendo uma recaída aí, né? Com certeza. Adicionalmente, né, tem outros 2 estudos que também testaram essa retirada de medicações em 2 outros cenários clínicos, porque a gente falou muito agora em relação à terapia medicamentosa, mas o Plínio citou muito bem anteriormente da parte de terapias invasivas. E 2 estudos justamente testaram a retirada de medicação no contexto de ablação de FA, ou seja, tinha uma possível taquicardiomiopatia ou a FA estava deteriorando ainda mais a disfunção ventricular. Será que se depois de uma ablação de FA na disfunção ventricular eu posso retirar a terapia medicamentosa no paciente que melhorou a fração de injeção? Ótimo. Outro estudo foi no paciente que foi submetido à terapia de ressincronização, que remodelou, melhorou a cavidade e evoluiu para uma fração de injeção melhorada. Será que nesses 2 cenários a gente pode pensar em suspender a terapia medicamentosa? Que foram o stop CRT e o withdrawal, tá? Nesses 2 cenários pós-intervenção, tá? E os 2 tiveram resultados muito parecidos, que é má ideia de novo. Ou seja, você melhorou, claro, você ajudou muito com a terapia invasiva, com a ablação ou a terapia de recronização, mas a terapia medicamentosa teve sim uma parte muito importante. Tanto que quando você retirou essa terapia, grande parte dos subgrupos acabou evoluindo para nova piora dos sintomas ou evoluindo eventualmente para queda de fração de injeção. Isso, então vejam que esses 2 estudos aí, né, eles avaliaram uma população específica, né, então, e inclusive o estudo THREAD e o estudo Cathedral, eles também avaliaram principalmente pacientes com cardiomiopatia dilatada idiopática, então também fica difícil a gente conseguir extrapolar para todas as outras etiologias, Pro né? isquêmico, né? Com Exatamente, então assim, tem que, é o que a gente tem, é o que tem para hoje, é ele que vai direcionar, mas abriu muito espaço para a gente estudar e por isso que tem tantos estudos saindo, tanto trabalho saindo aí, nos últimos anos e tem ainda para sair, né? E só o último contexto, qual que é o manejo da IC de fração de injeção melhorada? A gente falou de acrescentar, a gente falou de retirar e agora
pensando no último contexto do tratamento, seria a manutenção ou não desses dispositivos de assistência, desses dispositivos implantáveis, isso. Então, em relação ao ressincronizador, gente, isso não tenha dúvida, já foi mostrado que retirar naqueles pacientes com IC de fração de ejeção melhorada, eles pioram. Agora, a dúvida é, e o CDI, né? Você sabe que a IC de fração de ejeção melhorada está associada a uma queda da chance de arritmia em 60%. Será que eu devo manter? Será que eu devo tirar? O que você acha, Rossi? E por que pensar isso, né? Porque, assim, tudo bem, ele tá lá protegendo, então não tem por que eu tirar, já que tudo bem, caiu a chance da paciente evoluir para uma morte súbita, mas ele não tá fazendo nenhum mal. Não, ele está fazendo algum mal, né? É um dispositivo implantável, existe a chance de evolução para uma infecção do dispositivo, evolução para uma endocardite relacionada ao cabo do nosso CDI. O paciente pode começar, ao contrário de prevenir uma morte súbita, evoluir com choques inapropriados. Então, a programação do dispositivo pode começar a ser um problema e levar um choque inapropriado é uma coisa que piora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Mas, como a gente falou desde o começo, fração de ejeção melhorada não é cura da insuficiência cardíaca. Então, existe um risco residual arritmogênico para esses pacientes. E, por conta disso, ainda não há um consenso em relação à retirada dos dispositivos. De maneira que a recomendação atual é que se mantenha com o CDI, com o cardioestimulador implantável, justamente para prevenção dessas possíveis riscos residual, arritmogênico e morte súbita desses pacientes. Exatamente. Eu acho que com isso a gente conseguiu aí destrinchar bastante o que é IC de fração de ejeção melhorado, o que de fato é o remodelamento reverso, né? Como fazer o diagnóstico, como prever que ele pode remodelar, né? Quais são as causas para esse remodelamento e, finalmente, como manejar, né? São sugestões dos novos consensos, mas eu acho que tudo que tem aí mais recente, a gente tentou trazer aqui, né? E acho que a gente conseguiu abraçar tudo, né, Rossi? Com certeza, Sagrado. Eu acho que foi um podcast muito acadêmico do ponto de vista de um tipo de doença, né? Um perfil da IC que a gente não tinha contemplado e que começou a ser mais estudado. A gente fala de algumas coisas mais contemporâneas dos podcasts, né? Então, Minoca e Anoca, que são coisas mais recentes dentro da cardiologia que tem sido estudada, tem muita literatura. E a IC de fração de ejeção melhorada entra mais ou menos nesse balaio. É uma coisa que começou a ser pensada dentro dos últimos 10 anos, mais ou menos, né? E que dados novos têm surgido que é importante sim o cardiologista saber manejar, porque como você falou, se 2% da população mundial tem insuficiência cardíaca, metade disso tem disfunção ventricular, ou seja, 1% da população mundial tem IC com disfunção ventricular, e até 40% dos pacientes têm remodelamento reverso, esse paciente vai cair no seu consultório, né? Então é muito importante que a gente saiba todos os pormenores de como acompanhar e tratar esses pacientes. Exatamente, acho que o Rossi falou tudo aqui. Ele completou, fechou com chave de ouro, né? Sempre usando a matemática. Os números provam. Eu acho que é isso, né, Rossi? É isso, galera. Não esquece de curtir, compartilhar e sempre acompanhar o nosso 12cast. Foi um prazer voltar 2026 na companhia de todos vocês. Uma honra. Falou, pessoal. Muito obrigado, hein? Tchau, galera.